Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Podem sentar-se. Após a Santa Missa, nós faremos uma bênção do Santíssimo Sacramento com o ato de consagração do Brasil a Nossa Senhora Aparecida. E após a missa também teremos a tradicional lembrancinha de Nossa Senhora Aparecida para as crianças, consideradas crianças até os 12 anos. Caros católicos, estamos hoje na festa importantíssima da padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida. Cabe então que façamos algumas reflexões sobre nós, os católicos desse país. Efetivamente, somos considerados o maior país católico do mundo, embora saibamos que estatisticamente o catolicismo se encontra em declínio em nossa pátria, em franco declínio. Perdemos os fiéis para a heresia protestante, para o erro espírita, por exemplo. Somos considerados o maior país católico do mundo, mas a nossa sociedade, as suas instituições, as suas leis, seus tribunais, as suas escolas, os seus hospitais, as famílias, todo o tecido, enfim, das relações sociais e os princípios que regem explicitamente e implicitamente a nossa mentalidade, tudo isso está cada vez mais distante dos princípios católicos e dos princípios da lei natural. Para não dizer que tudo isso se torna cada vez mais contrário aos princípios católicos e aos princípios da lei natural. Nós temos aqui, caros católicos, uma contradição. Somos o maior país católico do mundo, com uma população majoritariamente católica. Mas a vida em sociedade, em todos os seus níveis, está bem distante, para não dizer, está oposta à religião católica. É forçoso afirmarmos que temos então algum problema nas convicções católicas e na prática católica dessa maioria da nossa população, que é composta de membros da Igreja Católica. Estamos diante dos fatos. Maior país católico do mundo, a maioria de sua população realmente católica, mas uma sociedade na sua tessitura social acatólica, para não dizer, no mais das vezes, anticatólica. Procuremos brevemente e simplesmente as causas para isso. Evidentemente, poderíamos ir mais a fundo na história do nosso país. Porém, permaneçamos com a história um pouco mais recente. Tivemos, de fato, no início de nossa pátria, após o descobrimento em 1500, alguns grandes nomes católicos. Por exemplo, José de Anchieta, o Padre Manuel da Nóbrega, o Frei Galvão, Dom Vital, do Antônio, Costa Macedo, para citar alguns. Sabemos, porém, que desde o século XIX, ainda no Brasil Império, tão exaltado por alguns, como um modelo de catolicismo, a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo encontrava-se muitas vezes de mãos atadas, com inúmeros limites impostos às ordens religiosas com o regime do padroado, colocando uma mão pesada sobre a Igreja e com as sociedades secretas infiltrando as irmandades, as confrarias e o próprio clero católico, resultando na prisão de Dom Vital e de Dom Antônio Costa Macedo, os dois bispos que valentemente se opuseram a essa infiltração, seguindo as ordens dos papas, em particular Pio IX e Leão XIII. O clero, em boa parte, era mantido
na mediocridade, seja de doutrina, seja de santidade de vida. De fato, historicamente, houve certo florescer católico quando da República, em que a Igreja teve maior liberdade para cumprir a sua missão divina. Porém, como sabemos, desde o século XIX, o liberalismo, esse câncer na Igreja, se espalhou não somente na sociedade civil, mas foi penetrando sutilmente, habilmente, em muitas mentalidades católicas. Junto ao liberalismo, cada vez mais forte, cada vez mais espalhado nos órgãos da sociedade e da Igreja, surgiu como consequência lógica o erro do modernismo, colocando o princípio da religião não mais na revelação divina, externa e objetiva feita por Deus aos homens, mas colocando a religião no sentimento religioso de cada um, na consciência de cada um, como se a religião fosse a expressão do sentimento religioso de uma comunidade, tornando então assim a religião subjetiva, relativa e sentimental. Toda essa situação no mundo e na Igreja, fomentada pelos princípios da filosofia moderna, passando por Guilherme de Ockham e Duns Scotus no final da Idade Média, e passando também por Descartes, Kant, Marx, Hegel, para citar apenas alguns, influenciou evidentemente o Brasil. Diante disso, muitos clérigos não cuidaram do rebanho, se opondo ao erro como deveria, mas ao contrário, cederam às tentações do mundo, cederam à filosofia da época. Infelizmente, sem que isso afete a infalibilidade, a indefectibilidade da Igreja, sem que isso afete o respeito às autoridades eclesiásticas e a obediência às suas ordens legítimas, é preciso constatar que muitos erros penetraram mesmo em atos do magistério, atos não infalíveis, claro. E o Brasil, o maior país católico do mundo, sofre também as consequências do liberalismo, do igualitarismo, do ecumenismo, do indiferentismo religioso, triunfante na Igreja, sobretudo a partir dos anos 60. Todas essas doutrinas também presentes nos seminários, nas pregações, nas formações, nos movimentos, etc. Para lutar contra isso, caros católicos, é preciso, evidentemente, muita vida de oração, busca séria pela santidade, com a prática das virtudes, o amor a Deus, a conformidade com a vontade dele em primeiro lugar, e também um estudo sólido da doutrina católica, com fontes muito confiáveis. Se o Brasil, o maior país católico do mundo, tem pouco de católico, no fundo é porque nós, os católicos do Brasil, rezamos pouco. E quando eu digo rezamos pouco, como já mencionado em sermão recente, não se trata de multiplicar e multiplicar orações, mas de fazer bem as orações que devemos fazer. Fazê-las e procurar fazê-las bem. Se o Brasil, o maior país católico do mundo, tem pouco de católico, é porque nós, os católicos do Brasil, não procuramos seriamente a santidade, a conformidade com a vontade de Deus, o abandono à sua divina providência. Se o Brasil, o maior país católico do mundo, tem pouco de católico, é porque nós, os católicos do Brasil, não procuramos estudar, conhecer seriamente, conforme nosso estado de vida, a nossa condição. Conforme o nosso estado de vida e a nossa condição e capacidade, a doutrina católica, ou porque facilmente misturamos com erros ou com doutrinas duvidosas, ou ainda claramente errôneas, misturamos a doutrina católica com tudo isso, deixando-nos levar por qualquer sopro de doutrina que tenha alguma verdade, ou por alguém um pouco mais carismático que se destaque nas mídias.
Os católicos do Brasil precisam procurar melhorar. E quando eu digo isso, que os católicos precisam melhorar, nosso reflexo primeiro e miserável é certamente considerar as autoridades eclesiásticas, que elas precisam melhorar. Ou ainda, nosso primeiro reflexo é dizer que é preciso que os católicos deixem a primazia do ativismo social para se dedicar mais ao culto a Deus, à santificação e à ajuda verdadeiramente caritativa ao próximo. Podemos também pensar que é preciso que os católicos deixem a primazia dos dons extraordinários, dos dons carismáticos, para buscar efetivamente a santidade e as virtudes. Tudo isso é bem verdade, mas não chegamos ainda ao que verdadeiramente deve nos interessar mais. Não adianta, com efeito, olharmos para os outros, temos que olhar para nós. Se o Brasil, o maior país católico do mundo, está como está, é porque em nossa capela, Nossa Senhora das Dores, podemos melhorar muito. É porque em nossa capela podemos rezar mais. É porque em nossa capela podemos buscar mais a santidade com serenidade e firmeza, passo a passo, com as nossas quedas e recomeços, mas buscando sinceramente a santidade, sem nos enganar e sem enganar a Deus. Em nossa capela, cada um, segundo as suas possibilidades, pode conhecer mais profundamente a doutrina católica para aplicá-la na própria vida, na vida familiar e na sociedade. Conhecer mais a doutrina católica sobre a vida espiritual, sem entrar em questões complexas, mas conhecer o básico da vida espiritual, conhecer sobre a providência, sobre as virtudes, sobre as verdades de fé, sobre a doutrina social da Igreja, a boa doutrina social da Igreja. E ao dizermos que podemos melhorar em nossa capela, talvez o nosso primeiro reflexo ainda seja dizer: sim, esse meu vizinho aqui do banco, do lado, da frente, de trás, poderia rezar mais. Ele poderia buscar mais a santidade. Eu consigo ver pelo jeitão dele na missa. Ele poderia estudar mais. Mas não é isso que devemos fazer. Um juízo que não leva absolutamente a nada, além de conter muitas vezes um pecado. Devemos, isso sim, caros católicos, olhar para nós mesmos. Os católicos do Brasil são cada um de nós. E olhando para nós mesmos e para a nossa família, nos perguntar se tenho rezado, se tenho procurado a santidade firmemente e seriamente em meio às minhas fraquezas e dificuldades, se tenho procurado conhecer a doutrina, mesmo básico dela, com livros sólidos de espiritualidade e bons catecismos, para começar. Sim, caros católicos da capela Nossa Senhora das Dores, se queremos mudar o Brasil, se queremos um país realmente católico, fiel à sua vocação de terra de Santa Cruz, devemos procurar fazer a nossa parte como católicos. Para fazer a nossa parte, para cooperar com a nossa pátria e com os nossos compatriotas, para que tenhamos um país realmente católico que nos ajude a chegar ao céu e não nos atrapalhe, devemos invocar Nossa Senhora Aparecida igualmente. Como já dissemos e repetimos algumas vezes, Deus nos criou como seres sociais, ou seja, temos necessidade de viver em sociedade para viver de modo mais perfeito. A sociedade é, portanto, uma criatura de Deus. O Brasil é uma criatura de Deus. Nós devemos recorrer àquela que é a protetora e a rainha do Brasil, posta como tal por Deus, Nossa Senhora Aparecida. De fato, Nossa Senhora Aparecida é a rainha e a mãe do Brasil. Cabe a nós reconhecer isso, venerando-a como tal,
rezando para ela e procurando imitá-la, fazendo a nossa parte para que o Brasil se coloque aos pés de Cristo, colocando-se aos pés de Maria Santíssima. Devemos, caros católicos, reconhecer todas as causas que levam o Brasil a não ser, na realidade, um país católico. Reconhecendo essas causas, devemos agir naquela causa que nos cabe em primeiro lugar, rezando, procurando a santidade, educando bem os nossos filhos, crianças e jovens, conhecendo a doutrina católica, que é a doutrina de Cristo. E devemos ter um profundo amor pela nossa igreja, pela sua doutrina, pela santidade, pela vida de oração. Se temos amor a Deus, teremos amor por tudo isso. Ou se queremos amar a Deus, buscaremos amar tudo isso. E devemos fazer tudo isso praticando a boa devoção a Nossa Senhora Aparecida, reconhecendo a dignidade da Mãe de Deus, reconhecendo a sua realeza sobre a nossa pátria, agradecendo pelos benefícios recebidos, em primeiro lugar, pela fé recebida pelo nosso país há 500 anos. Devemos também pedir para que nos alcance a graça do perdão dos nossos pecados particulares e dos nossos pecados também como sociedade. E devemos recorrer a essa boa devoção à Nossa Senhora, pedindo ainda que nos alcance as graças de que precisamos para fazer a nossa parte a fim de tornar o Brasil um país realmente católico. Devemos imitar Nossa Senhora, procurar viver como ela viveu, praticando as virtudes dela em nossa vida, em nosso contexto, em nossa condição particular, evidentemente, adaptando-as a essa nossa condição. E devemos ainda, caros católicos, nos colocar como escravos. Escravos por vontade própria de Nossa Senhora. Escravos por amor dela, reconhecendo o domínio dela estabelecido por Deus sobre os nossos corações, sobre a nossa pátria. Nas nossas orações, a Nossa Senhora Aparecida pelo Brasil, que faremos hoje, mas que não devemos resumir a hoje somente, nós devemos sempre pedir para que ela nos ajude, a fim de que possamos fazer a nossa parte pela nossa pátria, o Brasil. E viva Nossa Senhora Aparecida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.